No canto superior esquerdo está o logo do canal acessível formado por um círculo azul com um vazamento redondo na lateral esquerda e duas linhas curvas verticais e brancas no centro. Abaixo lê-se Nunca Te Pedi Nada, opiniões que não tenho mais. Neste episódio, a youtuber Maíra Medeiros está em um ambiente interno sentada em vista do busto para cima. Atrás dela vê-se uma cortina bege. Maíra tem pele branca, cabelos ondulados na altura do ombro e pintados de rosa, azul, roxo e verde. Sobrancelhas e lábios grossos, ela tem um piercing acima dos lábios e outro no nariz e várias tatuagens nos braços. Usa brincos com formato de pônei e uma camiseta cinza. Instagram, @Maíra Medeiros, _. Twitter, Maíra Medeiros. Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu nunca te pedi nada e eu vou falar sobre uma coisa que muita gente fala, inclusive eu falava, e mano, nós não tinha que estar falando desse negócio aí não. Vinheta do canal, num balãozinho de diálogo lê-se Nunca Te Pedi Nada por Maíra Medeiros. Vocês devem ter percebido que isso aqui tá meio esquisito, não é mesmo? Que essa luz tá meio estranha, que eu tô cheia de sombra na minha cara, ó. Ela Mas, passa as gente, mãos na acontece, eu não estou na minha casa, eu estou aqui no meu hotel em Portugal. Sim, cara, estou em Portugal, isso é muito surreal. Me convidaram pra vir aqui pra Portugal pra assistir o Rock in Rio. Lisboa, obviamente, não no Rio de Janeiro, senão eu estaria aí no Brasil, né? E A também imagem estaria fica em tendo preto Rock e in Rio branco. no Brasil. E aqui eu Imagem tive em uma cores. série de surpresas. Cara, conheci um monte de gente, descobri que tem gente que me assiste, que mora na Angola, descobri uma ucraniana que me assiste. Cara, Portugal é insano e eu nunca imaginei na minha vida que pessoas do outro lado do Atlântico sabiam que eu existia. Ela Que franze a doido, testa. né? E aí, isso me bateu uma vontadezinha de vir aqui no YouTube pra falar um pouquinho sobre como tudo começou, como eu vim de uma família que, mano, nunca na vida imaginei que ia ter um computador. E, mano, minha avó e meu avô moravam num lugar, tipo, mó distante, tipo assim, numa realidade completamente diferente da que a gente vive hoje. Como foi ter acesso super tardio à internet e mesmo assim consegui fazer um canal no YouTube. Eu queria trazer esse assunto pra cá e tal, e eu acabei percebendo que eu ia cair num lance meio maluco, né? Porque daí eu ia acabar falando uma frase que a maioria das pessoas fala, tipo, se você se esforçar, se você quer muito uma coisa, não sei o quê, é só você se esforçar que você consegue. Quando, na verdade, não é isso, né? Esse papo, ele sempre vem meio cercado com um papo de meritocracia. Não sei se você sabe o que é meritocracia, mas meritocracia fala sobre você conseguir alcançar alguma coisa socialmente ou profissionalmente através do seu puro esforço. Seu esforço e seu mérito é o que te traz sucesso nas coisas, sem a ajuda de nada à sua volta. Apenas o seu esforço, a sua dedicação, você consegue as coisas. Ou seja, tudo que você tem vem através do seu mérito próprio. Eu não acredito em meritocracia justamente porque a gente vive num mundo que tem uma cacetada de privilégios. Sim, privilégios. Ela balança a cabeça e as mãos. O que são privilégios, Maíra? A galera acha que privilégios, inclusive eu também achava isso, que privilégios nada mais é do que quando você, sei lá, tem um motorista e tem alguém que abre a porta do seu carro e te dá R$100 todo dia pra você gastar no que você quiser. Isso não é privilégio. Privilégio é quando você tem uma facilidade, você tem uma vantagem social em alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou uma mulher cis. Se você não sabe o que é uma mulher cis, quer dizer que eu não sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher cis, branca. Eu sou vista socialmente como heterossexual, porque eu sou casada com um homem. Por ter essas características, eu tenho determinados privilégios que uma mulher cis, branca, casada com outra mulher, provavelmente não tem, sacou? Essa mulher que é casada com outra mulher, ela sofre preconceito da sociedade, porque ela foge da heteronormatividade, que é o que as pessoas veem como normal. Essa menina, ela pode ter sofrido algum problema na família dela, a família dela pode não ter aceitado o casamento dela. Então tem uma série de coisas que podem acontecer na vida dela, mas que não aconteceram na minha vida por conta dos privilégios que eu tenho. Sacaram até então? Essa mulher, que pode ser lésbica, bissexual, pansexual, que é casada com outra mulher, essa mulher branca, cis, casada com outra mulher, ela tem alguns privilégios na vida dela que podem ser diferentes, por exemplo, de uma mulher cis negra heterossexual. Porque a mulher negra, ela sofre com racismo aí no nosso dia a dia, etc e tal. Então, por exemplo, ela pode ter mais dificuldade para arranjar algum emprego. Não sei se você sabia, mas as mulheres negras, elas podem ganhar até 60% menos se for comparado com um homem branco cis que executa o mesmo cargo que ela. E essa negra, por sua vez, ela tem mais privilégios do que uma mulher negra trans, por exemplo. Uma mulher trans negra, ela vai sofrer a transfobia, além do racismo. Mas enfim, é só pra gente explicar mais ou menos como que funciona os privilégios, certo? E esses privilégios, eles vão variar de acordo com muitas coisas. Então, por exemplo, classe social, gênero, sexualidade, cor da sua pele, escolaridade. Então, um monte de recortes, são muitos recortes que podem fazer com que esse privilégio ele seja maior ou menor. Fechado até aí? Fechado. Se a gente pudesse fazer uma comparação, é como se os privilégios eles fossem créditos sociais, entendeu? É como se a sociedade desse mais crédito pra você por você ser de determinada maneira. Não tem nada a ver com esse negócio de tipo, eu vim de uma família super humilde, meu Deus, imagina, nunca tive privilégio
privilégio nenhum. Nossa, eu ralei muito pra estar onde eu tô. Minha mãe ralou muito pra estar onde eu tô. Então, quando a gente fala essa parada de tipo, pô, se você se esforçar bastante, você pode conseguir fazer tal coisa. Ou se você trabalhar bastante, você vai conseguir tal coisa. Você vai conseguir ser o homem mais rico do mundo e etc, etc, etc. Podem existir várias histórias assim, mas isso a gente não pode garantir que todo mundo que se esforça vai ter êxito ou vai alcançar qualquer coisa que essa pessoa desejar. Tem vários exemplos que a gente pode dar de privilégios. Um deles, por exemplo, é quando as pessoas elas pegam e falam tipo assim, ai meu, pô, a gente tem que estudar bastante pra garantir o futuro. Então, se você é criança, você tem que ir pra escola, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar bastante, ir pra escola todo dia. Eu tive um primo, esse meu primo, ele morava a 45 quilômetros de distância da escola. Ele tinha que ir de Havaianas furada pra escola, andar 90 quilômetros por dia, todo dia. E aí ele ia pra escola, não sei o quê. Aí hoje ele é médico. Isso aí não é uma notícia que a gente tem que... Uau, nossa, que incrível! A gente tem que ficar bem preocupado porque não estão fazendo escolas suficientes pras pessoas, né? E tem também uma outra coisa, né? Tipo, a gente não pode achar que a história de todo mundo pode ser igual se elas seguirem os mesmos passos. Um bom exemplo disso é essa coisa horrível que aconteceu com o menino Marcos Vinícius, que ele estava indo para a escola dele, ele morava no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ele estava indo para a escola vestido de uniforme, porque ele era um menino muito estudioso, que gostava muito de estudar, um menino muito dedicado, um menino muito bom. E esse menino, ele foi baleado. A ambulância que tava indo buscar ele foi impedida de subir, ele não foi atendido e ele acabou falecendo, sério. Esse era um menino que tava ali se esforçando, fazendo exatamente isso que a gente tá falando. Ele tava se esforçando, ele tava indo pra escola, ele tava fazendo tudo que ele tem que fazer pra se dar bem na vida. Só que a realidade dele é muito diferente da realidade de outras pessoas, porque ele tem recortes diferentes. É uma história que faz a gente repensar mesmo esse tipo de coisa, do tipo assim, se você se esforçar, você vai conseguir. Ele tava se esforçando. Existem outros meninos que também têm 14 anos, que também se esforçam muito e que pode ter um futuro muito diferente do que o do Marcos Vinícius, justamente porque eles têm privilégios diferentes, eles vivem realidades diferentes. E tem também o melhor exemplo de meritocracia que a galera gosta de exemplificar, que é o Silvio Santos. A galera fala, nossa, o Silvio Santos, gente, ele era camelô e hoje ele é o dono do SBT. Tá, muito legal, muito bacana. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantos Silvio Santos você conhece? Eu só conheço um. E quantos camelôs você acha que existe no Brasil? Desde a época que o Silvio Santos era camelô até hoje mesmo, deve ter existido, tipo assim, milhões e milhões e milhões e muitos milhões de camelôs. Desses muitos milhões de camelôs, só o Silvio Santos se esforçou o suficiente pra virar dono de uma das maiores emissoras do Ela Brasil? franze a testa e leva o dedo Não é indicador questão ao de queixo. mérito, não é questão de esforço. Eu tenho certeza que tem muito camelô aí que está aí se esforçando e lutando muito pra conseguir as paradas, mas não está virando dono de uma emissora. Aí, Maíra, mas agora o que eu faço? O que eu vou fazer agora que eu descobri que eu tenho privilégios, Maíra? Calma, bebê. Não fica nervoso, não. Não fica nervosa. Tá tudo certo. O ponto inicial de tudo é entender que temos privilégios e quais são esses privilégios. Tendo que eu participo de recortes que me privilegiam em determinados aspectos sociais. Depois que você entende quais são seus privilégios e o que eles contribuem no seu dia a dia, você precisa parar de deslegitimar situações em que o privilégio interfere essas situações. Então, parar de falar esse negócio tipo assim, imagina, fulano fez tal coisa porque é vagabundo. Para de ficar tentando falar que a pessoa é mimimi ou que não tá falando nada com nada. Só pelo fato de você ter alguns privilégios dessa pessoa não, já não dá mais pra comparar a mesma situação, sacou? A gente não pode comparar duas coisas que têm pesos diferentes. Antes de falar esse tipo de coisa, reavalia tudo. Veja os recortes sociais que você pertence, veja os recortes que aquela pessoa pertence. Entender os privilégios é a garantia de que você provavelmente vai fazer uma escolha melhor de político, cara. É uma coisa muito surreal isso, mas a política brasileira ela tá andando num rumo, gente, que só beneficia as pessoas que estão entupidas até aqui de privilégio. A luz diminui. A luz acabou. É só falar de política, gente, que o bagulho já para de funcionar. A política precisa favorecer quem são os menos privilegiados, saca? Isso é muito importante da gente falar sobre isso, porque às vezes a gente acaba votando na pessoa que a gente vê benefício só pra gente. Então, tipo, de repente um homem, ele escolhe pra votar num cara que não vai fazer nada pelas mulheres ou que não vai fazer nada pela saúde pública porque esse cara é homem e porque ele paga convênio médico. O país está de perna pro ar, tudo que está sendo feito agora está sendo pro benefício apenas e simplesmente de pessoas que têm privilégio pra caramba. Um bom exemplo disso é que o Temer recentemente ele retirou 280 milhões de reais que iam ser usados para reforma agrária, saúde pública e política de violência contra a mulher. Sério, ele pegou esses 280 milhões de reais
e vai colocar onde, gente? Ele vai colocar esse dinheiro Imagem nesse em lugar preto que e você tá imaginando, na pasta que é Imagem em cores. responsável pela Ela olha para publicidade baixo. oficial, pela propaganda oficial do governo, saca? Não faz sentido nenhum. O bagulho tá indo ladeira abaixo. Tá indo ladeira abaixo e, mano, sabe lá Deus onde se acha e vai parar. Eu espero que não seja no esgoto. Se você também pensava como eu sobre privilégios, se você achava que privilégios era receber pombas brancas quando você saísse da sua casa, deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários se você já foi essa pessoa que falou, se você se esforçar bastante, você consegue e tal. Eu concordo muito que a gente tem que correr atrás das coisas, que a gente tem que se esforçar bastante para as coisas acontecerem, mas a gente não pode achar que as coisas vão acontecer simplesmente pelo seu esforço ou unicamente pelo seu mérito e sua dedicação. Ela faz sinal de Fechado? joinha e Deixa movimenta aqui os nos dedos comentários, vamos indicadores para bater baixo. papo sobre isso. E é isso. A gente vai trazer mais. Eu vou trazer vídeos agora sobre Portugal, beleza? Mesmo sendo gravado aqui, não é sobre Portugal. Ela mas beija a enfim. palma das mãos e as estica para Um frente, grande balançando-as. beijo. Vinheta do canal com a imagem de um gato Tchau. tocando teclado. Conteúdo de acessibilidade, etc. filmes.